Capítulo 13. Na manhã seguinte, senti que estava um pouco entorpecido por causa da noite tumultuada e do sono agitado, tão ruim quanto eu havia imaginado que seria. Estava lento e desanimado no cumprimento de minhas tarefas. Morgan não apareceu para o café e mandou um bilhete dizendo que estaria ocupado durante todo o dia. Avisou que me veria no jantar e pediu que cuidasse de tudo da melhor forma possível. Com o trabalho extra, só fui me lembrar da pobre Jane Pombo à tarde. Já estava quase na hora dos exercícios, e por isso decidi eu mesma pegá-la no quarto, dispensando Eva ao encontrá-la no corredor. Houve uma pequena demora quando bati na porta, 1 ou 2 segundos apenas, até que ela me mandasse entrar, mas o suficiente para me fazer pensar. Abri a porta e encontrei-a sentada na poltrona, com as mãos no colo sobre David Copperfield fechado. No chão ao lado da poltrona estava um bordado, aparentemente uma capa de almofada ainda em seu estágio inicial. Olá, o que está fazendo? Estava olhando as ilustrações deste livro, senhor, e agora estou olhando pela janela. A resposta me pareceu muito conveniente, mas deixei passar. E que histórias imaginou a partir das imagens? Ela corou. Nada que possa interessar ao senhor. Pelo contrário, gostaria muito que me contasse. Ela me olhou cautelosamente. Eu diria que desconfiada de mim. Decidi que as pessoas que vivem no barco de cabeça para baixo são pessoas do mar. Na minha história, são pescadores simples. Está vendo? Você estava errada, porque isso é interessante. No romance, eles são exatamente isso. Eles são chamados de... Ela levantou a mão em sinal de protesto. Não, por favor, senhor, não me conte. Se eu souber do que se trata a história, não poderei imaginar. Vai estragar tudo. Está certo. Ficamos em silêncio. Para poder falar de algo diferente, peguei o bordado no chão. Estou vendo que Eva está lhe ensinando a costurar. Sim, ela pacienta, mas acho que está perdendo tempo. Nunca fui boa com agulhas. Como é que você pode saber? Ela ficou espantada com a pergunta. Como posso saber? Ela repetiu. Parecia perturbada, como se a pergunta tivesse mexido com alguma lembrança enterrada. Sua expressão revelava o esforço para tentar lembrar. O que foi? Perguntei por fim, esperando poder ajudá-la. Foi um erro. No mesmo instante, seu rosto retomou a compostura. É só olhar, senhor, para a confusão da pontaria. É só olhar para saber que a pessoa que fez isso nunca soube nem jamais saberá mexer com uma agulha. Nesse momento, a campainha anunciando o horário dos exercícios soou e eu lhe disse para pegar seu chale e vir comigo. Quando estávamos ao ar livre, tentei refrescar sua memória em relação ao passado com observações que esperava que fossem vistas como conversa jogada fora. O que acha deste lugar? Perguntei enquanto caminhávamos na direção do rio. Me agrada. Você gosta do campo? Isto aqui é o campo com a cidade do outro lado do rio? Eu não estava falando necessariamente sobre este lugar, estava falando do campo em geral. Ela pensou no assunto. Gosto de grama e de árvores, mas desgosto das gralhas. Dispenso o grasnar das gralhas. O que é que você pensa quando ouve uma gralha? Eu perguntei. O que é que você vê? Ela me olhou nos olhos com um sorriso sardônico que parecia dizer: você não vai me pegar desse jeito. Por quê? O que acha que eu vejo? Um pássaro preto com um bico preto e é por isso que você nunca verá uma gralha de noite. Desisti por enquanto. Decidi seguir outro caminho, envolvê-la em uma conversa casual e esperar que ela deixasse escapar alguma coisa. Mas por que teria pensado nisso? Porque ela estava relutando em se lembrar de qualquer coisa. Sim, com certeza, mas também porque eu tinha a desagradável sensação de que ela talvez lembrasse muito mais do que estava dizendo. Nesse instante, vi as mulheres do terceiro andar caminhando em bloco, unidas por sua corda. Nossos caminhos se cruzaram e paramos para deixá-las passar. Sempre achei aquelas mulheres estranhamente fascinantes e não conseguia tirar os olhos delas. Ocorreu-me que a louca da noite anterior devia estar entre elas e por isso observei cada rosto atentamente. Esperava dar uma boa olhada nela, já que dessa vez estaria presa. As mulheres passaram por nós uma por uma.
Algumas baixaram os olhos ao perceber que estavam sendo observadas, mas muitas me encararam, observando-me tão atentamente quanto eu olhava para elas. Nenhuma delas era a mulher da noite anterior, e fiquei pensando no que teria acontecido com ela. Decidi que iria perguntar a Morgan na primeira oportunidade. Voltei a prestar atenção em Jane Pomba e vi que ela estava olhando para aquele grupo de pacientes profundamente martirizadas. Pela expressão do rosto, parecia uma criança assustada. Evidentemente, estava pensando na possibilidade de um dia estar entre essas infelizes. Percebi sua postura muito ereta, como se por algum instinto procurasse se diferenciar daquelas mulheres, dobradas e encolhidas como se tivesse vergonha de sua demência. Seu pescoço era longo e branco como o de um cisne. Durante o jantar, Morgan tentou mostrar-se agitado como sempre, todo sorridente e confiante, mas senti que algo havia mudado. Apesar da animação, da maneira brusca com que se servia e da eficiência feroz com que mastigava a comida, as linhas de expressão do rosto estavam mais fundas e ele parecia cansado. Calculei que sua noite de sono após o incidente com a louca tivesse sido tão conturbada quanto a minha. Queria saber mais a respeito dela, mas seria difícil porque ao sentar-se ele disse, sem olhar para mim: "Obrigado por ontem à noite, Shepherd. Você se mostrou muito atento e útil." Abri a boca para lhe fazer uma pergunta a respeito da mulher, mas antes que ele pudesse pronunciar uma única palavra, ele continuou: "Agora me conte como foi seu dia. Soube que temos recém-chegadas?" Diante da evidente demonstração de que desejava esquecer aquele assunto, seria impossível questioná-lo. Fui obrigado a deixar a minha curiosidade de lado e falar sobre as novas pacientes trazidas pelo barco. Ele me fez algumas perguntas pedindo detalhes que me soaram desnecessários e que me pareceram mais uma tentativa de esquecer os acontecimentos da noite anterior. Assim que esgotamos o assunto das recém-chegadas, ele quis saber como eu me saíra em sua ausência, passando de um assunto a outro sem delongas. Por fim, como não havia mais o que perguntar, houve uma pausa na conversa e ambos comemos em silêncio. "Senhor, em relação àquela mulher de ontem à noite..." Eu não disse mais nada, pois ele acenou com uma mão descartando a conversa. "Não pense mais nisso, rapaz. É apenas uma daquelas coisas que precisamos enfrentar em nossa área de trabalho de vez em quando." Ele não iria me dissuadir tão facilmente. "É claro, mas eu não a vi hoje à tarde com as outras mulheres do terceiro andar." Ele deu uma risada que me pareceu despropositada, considerando-se o assunto e o que havia acontecido apenas algumas horas antes. "É claro que não. Você não espera que ela se acalme rapidamente depois de uma coisa dessas. Ela está sob contenção. Levará algum tempo até que se acalme. Eu não poderia permitir que saísse até estar absolutamente certo de que é seguro. Você é testemunha do quanto ela pode ser violenta. Não gostaria que ela atacasse outra pessoa, não é?" "Não, é claro que não." Exatamente, e com isso a conversa foi encerrada. Havia alguma coisa muito estranha envolvendo toda aquela situação, porém Morgan fechou a porta para qualquer discussão a respeito da mulher. A única outra fonte de informação seria o Rayleigh, apesar de eu saber que era um tiro no escuro. Ela não demonstrava qualquer simpatia em relação a mim, especialmente pelo que considerava minha paparicação de Jane Pomba. Era evidente que ela não gostava de ter alguém naquela área de instituição que não estivesse sob seu controle. Eu conhecia essa hierarquia de dominância desde os tempos de granja e percebia que, apesar de ser médico e o Rayleigh apenas a atendente-chefe, ela achava que estava acima de mim na hierarquia do hospital. No entanto, resolvi fazer uma tentativa. Sempre havia a possibilidade de ela deixar escapar alguma coisa. Na manhã seguinte, fui atrás dela, encontrando-a por acaso na sala de hidroterapia, onde eu sabia que estaria. Felizmente estava sozinha, aguardando uma paciente. "Ah, Sra. Rayleigh", disse eu, como se estivesse surpreso por encontrá-la ali. "Estou à procura do Dr. Morgan." "Ele não costumava estar aqui a essa hora." Rayleigh respondera olhando diretamente nos olhos. Ambos sabíamos que eu sabia disso. "Bem, acho que ficarei para supervisionar o tratamento." Ela sacudiu os ombros. "Como quiser, senhor. É totalmente desnecessário.
Sou perfeitamente capaz de cuidar de tudo sozinha. Já fiz isso muitas vezes, como deve saber. Ah, sim, é claro, de fato. Trata-se de um aprendizado para mim. Nem por um minuto sequer tive a intenção de questionar sua competência. Fiz uma pausa. Na verdade, fiquei muito impressionado pela maneira como controlou aquela mulher na noite passada. Ela sacudiu os ombros novamente. Não me pareceu nem um pouco impressionada com o cumprimento. Não foi nada, já fiz essas coisas dezenas de vezes. Ela me pareceu bastante violenta. Faz tempo que está aqui? Temos muitas iguais a ela, senhor, ela respondeu, olhando diretamente para mim. Ela não tem nada de especial, absolutamente nada. Não precisa se preocupar com ela. Estava tentando encontrar outra maneira de estender a conversa a respeito daquela mulher, mas ela falou antes de mim. E como está a sua mão, senhor? Pelo que soube, está com uma queimadura bem desagradável. Levantei a mão. Na verdade, não foi nada sério. Doloroso na hora e ainda dói um pouco, mas não há de ser nada. Ainda assim, ela disse, a expressão do rosto impassível, impenetrável. Sorte sua que foi a mão esquerda e não a direita. Caso contrário, não poderia escrever. Eu seria capaz de jurar ter visto a sombra de um sorriso em seus lábios, mas ela desapareceu antes que eu pudesse ter certeza. Havia algo de triunfante em sua postura e de repente senti um buraco no estômago. Lembrei-me das cartas que havia jogado no cesto de lixo depois de escrever a versão definitiva para Caroline Adams. Teria o Rayleigh encontrado esses papéis? Teria entrado em meu quarto durante minha ausência? Ou seria apenas paranoia que, de alguma forma, havia me contagiado por estar no meio de tantas criaturas assombradas por essa sensação? Estaria perdendo o juízo por estar naquele lugar? Agora, se não se opuser, senhor, o Rayleigh falou sem tirar os olhos de mim. Tenho de trabalhar. Preciso fazer algumas coisas antes que a paciente chegue. Se o que disser era uma provocação, uma ameaça pelo fato de eu ter escrito uma porção de mentiras para uma mulher chamada Caroline, eu não poderia retrucar. Nem poderia acusá-la de revirar meu cesto de lixo sem me expor. Eu deveria ter rasgado as cartas não enviadas. Por que não havia feito isso?